abrigo aqui em Brasília há 4 anos e meio. Então, quando eu cheguei nesse abrigo, a gente trabalhava no sistema Casa-Lar, a cuidadora social, residente, e eu já presenciei um acolhimento em uma época, 58 crianças, divididas em 5 casas-lares, né, com uma equipe técnica só. E o sentimento de angústia da gente, da equipe técnica, era assim, tremendo, porque a gente percebia que a gente não dava conta, né? A gente não dava conta. Era muita criança para 2 técnicos, né? Um assistente social, uma psicóloga e a coordenadora para as questões administrativas e a pedagoga para auxiliar ali nas questões escolares, enfim. Então, com a chegada, pegando mais pesado essa questão das orientações técnicas, hoje, o abrigo, a gente assumiu uma postura de que a gente quer chegar aos 20. Vamos chegar aos 20. Como? Né? A colega perguntou. Como que a gente tem feito isso? A gente tem assumido uma postura firme diante os conselhos tutelares, diante a própria vara da infância, né? Fomos orientados pela Promotoria da Infância e da Juventude com relação a isso. Então, hoje, nós não recebemos mais nenhuma criança, porque queremos chegar aos 20. Como? Reintegrando as crianças, fazendo um trabalho melhor, porque a gente percebeu que, à medida que diminuiu o número de crianças, para a nossa realidade técnica, o trabalho vem sendo feito com mais qualidade. Os resultados são maiores. Então, a gente chegou em um ano, reintegração de 50 crianças. Isso é um número, né? Que o movimento, ele passa por uma transição mesmo, né? Por exemplo, uma casa que atende só de 0 a 7, ela separa irmãos, concordam? Então, a gente está ferindo o estatuto, não é um debate, gente. Nós estamos ferindo um direito da criança de viver junto com seu irmão. Nesse sentido, a gente não precisa amanhã abrir a casa para 0 a 18, mas a gente pode, a próxima criança que a gente acolhe, ou a gente fala, se não tem irmão, eu acolho, se tem um irmão um pouquinho maior, ele vem também. Ou, se ele faz 8, 9 anos, ele não é transferido, ele vai permanecendo no abrigo, se for o caso, para se manter com o irmão. Então, ele não precisa fazer uma mudança gigantesca de falar, amanhã eu vou atender a 0 a 18. Ele pode simplesmente falar, eu não separo mais irmãos. Daqui para frente, ou entra quem não tem irmão, ou entra um irmãozinho que está perto da idade, e se ele crescer, ele não é transferido. Porque também deve-se evitar transferência sempre que possível, está no estatuto. É simples assim. A criança não pode fazer 7 anos, ser transferida para um abrigo, fazer 14 e ir para outra cidade, como eu já vi acontecer. Ah, não, com 14 anos ele vai lá para o abrigo dos adolescentes. 50% dos serviços de acolhimento do Brasil tem ainda divisão por faixa etária e gênero. É um número alto, quer dizer, metade de nós ainda só consegue atender dessa maneira. Todos eles precisam de um lugar que seja como uma casa, que dê a sensação de uma casa, que possa trazer um pouquinho mais essa sensação. Bom, para a gente ir finalizando essa parte de pano de fundo, pessoal, o que a nova lei, a lei 2010, já mais nada nova, né, coloca? Então, ela coloca os prazos, o plano imediato de reavaliação a cada 6 meses, 2 anos no máximo tem que ter uma decisão. Os PIAs lá em Curitiba me criticaram, falaram, você não deve falar PIA, você deve falar PAI, não é isso? É Plano de Atendimento Individual e Familiar. Pois é, o termo correto pelas orientações técnicas e pelo estatuto é PIA. Eu gostei do que Curitiba está falando. PIA pensa que é só um indivíduo, é Plano Individual de Atendimento. Eles estão revolucionando lá e falam, não, é Plano de Atendimento Individual e Familiar. Eu preciso pensar como é que eu incluo a família nesse plano. Bom, isso aí está no artigo 92 do 101. O direito à história, aí estamos chegando mais perto de nós aqui, o direito à história e o direito à verdade. Toda criança tem direito de entender o que está acontecendo na sua vida quando ela chega no abrigo. Isso está no Estatuto, no artigo 48, no artigo 100. Ela precisa ser informada sobre o seu processo, das razões dessa intervenção. Ela precisa saber
Que tipo de relação ela poderá ter com a sua família a partir daquele momento e por quê? E a gente precisa ajudá-la a compreender, porque às vezes fala, mas ela não perguntou, ela perguntou, deu uma explicadinha e pronto. Ajudá-la a construir uma compreensão. Esse livro aqui que saiu a semana passada, o ano passado, o acolhimento institucional na perspectiva da criança, o pessoal de Ribeirão, mesmo o pessoal que fez aquele vídeo, Que Casa é Essa? Já viram? Tem no YouTube também, quem não viu, vale a pena. Que casa é essa? Ele traz aqui o depoimento de algumas crianças, elas não têm noção do porquê que elas estão ali no abrigo. E um menino que já estava 8 meses numa família que tinha sido adotado, ele entendeu que ele foi comprado. Ele viu alguma coisa, um negócio de dinheiro. Não, minha mãe deu um dinheiro lá para o moço e aí eu fui adotado. Não tinha nada disso, era a fantasia dele. Mas era a compreensão, porque não houve tempo e espaço para que ele pudesse compreender do que se trata uma adoção. O que foi isso que aconteceu? Não adianta uma explicaçãozinha simples no momento que a criança chega e fala, olha, tua mãe não pode cuidar de você agora direito, então você vai ficar aqui. Precisa dizer mais, você entendeu por que a sua mãe... Sabe aquele dia que a sua mãe fez aquilo? Aquilo não pode fazer. A sua mãe tem que contar mais e mais. Você quer falar? Vitor. Então, eu ia ler os artigos, mas eu acho que não vou ler, vou deixar para quem quiser depois se aprofundar, ler. Né, o artigo 48 e o artigo 100, que vão trazer um pouco mais essa questão de que a criança deve ser informada sobre o seu processo. A gente sabe também que com 12 anos ela deve consentir um processo de adoção, correto? Está na lei. Para ser adotada, ela precisa consentir. Isso nos diz que o menino de 12 anos ele passa a ter uma responsabilidade muito maior para poder dizer e opinar sobre a sua história. E para ajudá-lo a formular boas opiniões, a gente precisa de outros espaços de expressão. Gente, não dá para o menino com 12 anos que nunca falou da história dele, ter que chegar lá no juiz e falar, eu quero ou não quero ser adotado. Ele não sabe o que é isso. Ele precisa construir uma visão. Ele precisa entender que aquela família que ele tinha, ele não vai ter mais, sofrer esse luto, elaborar esse luto, pensar que ele deseja uma nova família, e aí sim dizer. Eu acompanhei uma menina que foi lá opinar e disse, eu não quero ser adotada. E a família inteira dela, os 6 irmãos dela foram adotados por uma família italiana, e ela ficou no Brasil e 6 meses depois essa menina estava numa depressão profunda, porque precisava ter trabalhado mais com ela para ela poder opinar, para ela poder entender o que é aquilo. E onde que a gente vai trabalhar para que ela possa compreender a história dela e formar opiniões? Porque se o estatuto diz que ele vai opinar, a gente tem muito mais responsabilidade em ajudar a criança a construir uma visão mais razoável da história dela. Não é razoável no sentido moralista, é razoável dela poder ir realmente ganhando informações, entendendo melhor o que aconteceu, falando das suas sensações, compreendendo por que ela não pode estar aqui, pode estar ali. Certo? Porque eu vi lá em João Pessoa, por exemplo, o juiz, que é uma pessoa maravilhosa, especialíssimo, né, conseguiu realmente tirar muitas crianças do acolhimento, com um trabalho magnífico com as famílias. Ele escutando as crianças de 5, de 7, de 9, de 11, de todas as idades, cada vez de uma maneira, normalmente no abrigo. Eu não vou pedir para um menino de 5 anos vir no meu tribunal aqui e falar comigo nessa mesa alta. Eu não posso fazer isso. Ele sentava lá no abrigo, na mesa, falava com quem você quer entrar, que também está no estatuto. O estatuto diz que a criança deve escolher quem deve acompanhá-la no momento da oitiva, no momento que ela vai falar sobre a história dela, falar o que ela pensa, participar do processo. Não acontece isso. Não acontece. As crianças escolhem com quem elas vão para a audiência, gente? Raramente elas escolhem, né? Normalmente é a técnica que vai, mas qual técnica? Pelo menos, olha, tem a Jussara, a Juliana e a Maria. Quem você quer que te acompanhe? Com quem você se sente melhor? Um momento decisivo na vida dela. Vocês concordam? Né? E aí a gente vai vendo que trabalhar com a história de vida não tem a ver com resgatar tudo o que aconteceu, o abuso, apanhar. Tem muito mais a ver com olhar para a criança e falar quais são as suas dúvidas, o que você precisa saber, o que você quer.
Às vezes ela não sabe dizer o que ela precisa saber, e aí a gente vai brincar com ela, vai ler histórias para ela, e a partir dessas histórias vão vir as dúvidas delas, os segredos delas, as questões que elas têm a trazer. Percebem? Não basta falar, você tem alguma dúvida, querido? Não? Então tá bom, pode ir. Não adianta, não é assim que a criança se comunica. Se a criança é sujeito de direitos, ela tem também direito a um canal de comunicação à sua altura. Né? É um outro canal, é brincando, é lendo, é conversando livremente que ela começa a trazer suas dúvidas e suas questões. E é para isso, para a gente conseguir isso mesmo no cotidiano institucional, na correria que eu sei que é ser um abrigo, a gente precisa de tempo, a gente precisa de um tempo específico, que a gente destine, objetive para isso. Olha, eu estou aqui porque preciso ajudá-la a compreender a história dela, escutar a história dela, entender as dúvidas, e nessa disponibilidade a coisa vai acontecendo. Vai fazendo sentido? Só para a gente não ter essa visão de que trabalhar com a história de vida é ir lá buscar o prontuário e montar um álbum de prontuários. Não é. Né? Eu digo no Fazendo História que o nosso principal foco é o presente, principalmente porque a gente está no serviço de acolhimento. No serviço de acolhimento tem coisas importantes acontecendo ali e ela precisa poder registrar, falar dessas coisas, dar valor, valorizar, né, essas coisas todas. E a partir dessa relação que ela tem ali no presente, é que ela consegue falar um pouquinho das questões dela passadas e das perspectivas futuras. Então, para terminar essa parte um pouquinho mais teórica, deixa eu finalizar com essa apresentação. Qual será o tamanho da dificuldade sentida por uma criança que, ao ser acolhida, por uma criança ao ser acolhida? Como ajudá-la a compreender e aceitar a sua nova realidade? Ela chega num abrigo. Vamos imaginar que se fôssemos nós, chegando a um abrigo com 7 anos, o que a gente esperaria das pessoas à nossa volta? Cada um tem uma história, a sua, diferente da de todos os outros. E só vai ser diferente se a gente conseguir escutá-la, olhar para ela e entender que ela é uma história única. A Natália, que perdeu o pai e a mãe, o pai por câncer, e a mãe morreu de câncer, e o pai não teve coragem ali de cuidar de todos os filhos sozinho, mas amava esses filhos. Mas a mãe era quem cuidava dos filhos. Ele não sabia cuidar. Quando eles foram para a briga, a Natália só pensava nos pais o tempo inteiro. Era uma família altamente estruturada. Esse pai quase desabou quando essa mãe morreu. Isso é uma coisa. Ela chega junto com uma outra menina que morou na rua desde pequenininha, que nunca se sentiu cuidada, que tem raiva da mãe, muita raiva da mãe, que não sente vontade de ficar com a mãe, não. Porque tem. Tem a que não sente, tem a que ficou na rua o tempo todo e sente vontade de ficar com a mãe, tem a que teve uma família estruturada, teve a que teve uma família estruturada que desestruturou. Cada história é uma, é muito diferente. E ela precisa entender que é muito diferente, porque se a gente coloca ali no bolo, né, ela vai se sentindo dessa maneira. E depois a gente não entende porque ela não sabe ser um ser desejante, né, se colocar no mundo como um ser desejante. O respeito à história e o direito à verdade são a base para o trabalho com as crianças que estão acolhidas. Respeitá-las é se interessar por suas recordações, saudades, hábitos. É conhecer a sua família, tê-la parceira, conhecer a sua história e reconhecer seus valores e crenças. A retirada da família é sempre uma decisão difícil, mas a maneira como a separação ocorre pode configurar uma nova experiência de violência ou não. Ou pode ser feita de maneira que represente uma vivência de proteção, acolhimento, de cuidado e de respeito. Muitas crianças sentem que o problema foi o juiz, o problema foi o conselheiro, que veio e me tirou da minha mãe e me levou para o abrigo. A gente precisa falar mais, né? Oi? Ou ela mesma, claro, sempre também, né? Mas até quando a história de quando a gente entrevista, por que você foi acolhido? Porque o conselheiro me pegou, porque o juiz mandou. Claro, ele precisa colocar a culpa em alguém e provavelmente não vai ser na mãe dele, né? Mas ele vai precisar elaborar um pouco mais. E muitas vezes ele está com muita raiva dessa rede que o protegeu. Porque o menino que foi para abrigo, ele foi para abrigo para ser protegido. Será que ele sente isso dessa maneira?
Será que a gente ajuda ele a entender que esse foi um movimento de proteção? Será que não faria toda a diferença se ele pudesse compreender que esse foi um movimento de proteção? E aí, sabe, tem a ver com os detalhes do procedimento, de como ele é tirado dessa família, de como ele chega no abrigo, de como recebem ele naquele momento, de qual é a primeira frase que ele escuta quando ele chega no abrigo. Quando é possível, será que ele não pode falar, olha, você vai ficar no abrigo? Faça a sua mochilinha, veja o que você quer levar. Você vai passar um tempo num serviço de acolhimento. Não é toda vez, gente, às vezes é na rua, às vezes é no meio da briga, claro, talvez mais da metade das vezes isso não seja possível. Mas eu nunca vi uma criança chegar num abrigo com a sua mochilinha. Será que nunca isso seria possível? Falar, ele vai para o abrigo agora, você, por favor, escolha o que você quer levar de brinquedo, as roupas que você mais gosta, porque eu estou te protegendo. Como é que a gente diz que está protegendo e arranca ele sem nada da casa dele? A gente vive dizendo de no abrigo ele ter uma coisinha dele, claro. Eu conheço mais abrigo, eu não acho valor nenhum extra a criança ter a roupa dela no abrigo. É óbvio que tem que ter. Óbvio. Do conselheiro do guarda. E por vezes não tem nada mesmo, né? Mas por vezes tem. Por vezes é possível no dia seguinte ter. Você chegou, eu vou na tua casa, você tem algumas coisas que você queria que eu trouxesse para você? Às vezes é alguma coisa da escola. Gente, olha como faz diferença, são detalhes, não é? Que fazem bastante diferença. Só um minuto. Antes de trabalhar no lar, onde eu estou trabalhando hoje, eu trabalhei também no CEVAM, que é o Centro de Valorização da Mulher, lá em Goiânia. E assim, era muito comum algumas crianças, porque lá hoje funciona como, não só como abrigo de mulheres, mas também como instituição de acolhimento para menores, até mesmo por questão de escassez de vagas em outras instituições. Então, assim, era muito comum, às vezes, eu atender alguma criança, e a criança assim, se mostrar extremamente perdida porque ela estava lá, né, na instituição, porque ela tinha sido acolhida, e ainda com a ilusão de que o tio que foi lá, buscou e levou, né, ia buscar ela no dia seguinte, ia levar ela de volta para casa, né, então assim, que ela ia ficar só um tempinho, que ela só ia dormir lá, né, então assim, sendo que a gente sabe que a partir do momento que ela entra na instituição, para ela sair de lá, é todo um processo, né, não é tão simples assim. Porque tem algumas coisas que dizem respeito ao serviço de acolhimento, né, como o caso da nossa colega lá em Maceió, que tem uma dificuldade na rede, o juiz fala, você tem que acolher sim, aí é difícil, a gente sabe que não é tão simples assim, eu não tenho ilusão. Uma carta precatória. E depois culpam um abrigo, é super difícil esse movimento. Esse é um movimento difícil. Esse movimento de pegar a criança, baixar e falar, você precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer para melhorar isso? Esse é um movimento fácil. Esse é um movimento que a gente tem que realizar. Esse também, mas ele vai ser mais, né, no médio e longo prazo. Agora, esses pequenos movimentos de como que um serviço de acolhimento, que é um serviço de proteção, realiza esses mínimos procedimentos, isso é algo importante. Eu botei essa foto, né, que ela pode ser um momento de respeito, que hoje eu sentei com uma colega para tomar o café, com as colegas de Franca, e elas estavam contando de uma família que chegou e que os irmãos chegaram na casa, foi cada um para sua cama e à noite pulava para a cama os três para dormir juntos. E aí a educadora falou, não pode, aqui é cada um numa cama, olha, não sei o que. Daí ela foi fazer uma entrevista com as crianças e ela falou, aqui pode sim, você vai dormir com seus dois irmãos, essa é a sua cama, essa é a cama do seu irmão, essa é a cama da sua irmã. Quando vocês quiserem, cada um pode dormir na sua cama, mas enquanto vocês quiserem, vocês podem dormir juntos. E foi devagarinho que uma foi dormindo na cama do lado, depois fazia a cama colada. Como é que a gente tem essa abertura? Né? Por se interessar pelos hábitos deles, por trazer os hábitos deles ali para dentro como algo respeitoso, algo que faz parte da cultura deles. Né? A gente falou um pouquinho das crianças não entendendo os motivos de acolhimento. E vale dizer que quando não são oferecidos recursos para compreender a história, ela completa as partes que não conhece com fantasias. Aí vem um pouco essa questão, a culpa é minha, foi o dia que eu fiz xixi na cama, é porque eu não estava indo bem na escola,